Antes que o sol pinte o céu, antes que o celular brilhe com notificações, antes que o mundo te empurre para a pressa, existe um instante sagrado. Um momento esquecido por muitos, mas profundamente desejado por Deus. É o primeiro minuto do seu dia. Você já entregou esse instante a Ele hoje? Este vídeo não é só mais uma reflexão. É um chamado do céu. Um sussurro firme e amoroso que diz: comece comigo. Porque o que você faz nos primeiros segundos do dia pode definir o ritmo da sua alma nas próximas 24 horas. Não é exagero. É fundamento espiritual. É sobre colocar Deus no princípio e não no meio ou no fim, quando tudo já te cansou. Antes das metas, dos prazos, do café, da agenda, das expectativas, há um convite. E se você responder, algo no mundo invisível se move. Fica comigo até o final. Porque essa mensagem pode reordenar a forma como você desperta. Pode ser o início de uma nova rotina espiritual. Pode ser o minuto que falta para sua alma respirar alívio de verdade. Feche os olhos por um instante. Só um instante. Respire fundo e ore comigo agora. Senhor, eu te consagro este novo dia. Antes de qualquer coisa, o Senhor vem primeiro. Fala comigo através desta mensagem. Desperta meu espírito. Que este vídeo não seja só palavras, mas direção. Em nome de Jesus. Amém. Você não está aqui por acaso. O céu te convocou. E agora, Ele está esperando pelo seu primeiro minuto. Você já parou para pensar no que acontece no exato momento em que seus olhos se abrem? Não falo do gesto físico de acordar, mas daquele suspiro silencioso entre o fim do sono e o início do dia. Ali, nesse respiro que muitos ignoram, Deus está. Não é o primeiro café. Não é o primeiro story. Nem a primeira notificação que pisca. É o primeiro suspiro consciente. Esse minuto não é comum. Ele tem um valor espiritual profundo. É a fronteira entre o descanso e a batalha, entre o invisível e o que será vivido. E quem consagra esse minuto a Deus está dizendo: eu sei quem me sustenta. Jesus sabia disso. Olha o que diz Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Antes dos milagres, antes das multidões, antes dos discípulos, antes da fama, ele orava. Antes de tudo. Isso não é um detalhe. É um padrão celestial. Se até o Filho de Deus não começava o dia sem oração, por que nós insistimos em levantar correndo? Esse minuto tem peso. Tem chave. Ele abre portas de paz, sabedoria e direção. Provérbios 3:6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas como reconhecer se o celular é o primeiro altar? Como esperar direção se começamos o dia falando com todo mundo, menos com Deus? O primeiro minuto é como o volante de um carro na primeira curva. Um pequeno ajuste agora define o caminho inteiro. Um minuto de carne gera um dia carnal. Um minuto de espírito abre caminho para o céu agir. Quantas vezes, sem perceber, entregamos ao celular o que deveria ser de Deus? O alarme toca e, antes mesmo de agradecer, já estamos rolando a tela Instagram, WhatsApp, notícias, cobranças. Mal abrimos os olhos e já colocamos o coração no modo automático. Mas e Deus? Ele está ali, ao lado da sua cama, com olhos de Pai amoroso. Esperando apenas um olhar, um bom dia, Espírito Santo. Mas você pula esse momento sagrado. Você ignora essa visita. E o resultado? Um dia apressado, uma alma dispersa, uma mente pesada sem saber o motivo. Escute isso com atenção: o primeiro minuto não precisa ser bonito, cheio de palavras. Pode ser só um sussurro: Senhor, ajuda-me hoje. Pode ser um pensamento calado: fica comigo. Pode ser um gemido travado pelo cansaço. Ele entende tudo isso. Ele ouve. Salmo 5:3 diz: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Não é só orar correndo. É orar e esperar.
É oferecer aquele instante com fé e permanecer disponível. Enquanto você acorda, o céu já está em movimento. Anjos estão de prontidão. O favor está sendo alinhado. As respostas estão a caminho. Mas a um princípio o céu só libera onde a entrega. Entregar o primeiro minuto é mais do que um hábito. É uma senha espiritual que ativa o sobrenatural. Não tem fórmula, mas tem segredo: um coração inteiro, uma alma presente, um espírito disposto. E sabe por quê? Porque o mundo espiritual não tira férias. O inimigo sabe o quanto você está vulnerável pela manhã. Ele age cedo, com setas de ansiedade, opressão, distração digital. Mas quando encontra alguém ajoelhado logo ao despertar, ele recua. Porque reconhece: essa alma tem dono. Não subestime o poder de um minuto bem vivido com Deus. Basta lembrar da mulher do fluxo de sangue, um toque, tudo mudou. Pedro, com um passo, andou sobre as águas. O ladrão na cruz, com uma frase, entrou no paraíso. Um minuto. Uma entrega. Uma atitude. Isso é tudo o que Deus precisa quando Ele é o primeiro a ser buscado. Hoje é o dia. Não deixe para amanhã o que o céu está oferecendo agora. Você já acordou. Está respirando. Isso já é um convite divino para mudar a forma como começa suas manhãs. Saia do modo automático. Desligue o altar da pressa. E diga com fé: Senhor, o meu primeiro minuto é teu e o resto do meu dia também será. Lamentações 3 versos 25 e 26 declara: Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nem sempre a oração começa com glória. Nem sempre o coração acorda saltando de alegria. Às vezes, tudo o que você tem ao acordar é cansaço. Às vezes, o corpo pesa, a mente gira, o espírito parece abatido. E mesmo assim, o céu escuta. Porque com Deus, até o silêncio tem voz. Acredite, o silêncio do seu despertar pode ser mais forte do que muitas palavras. Salmo 46:10 nos convida: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é corra, não é fale, não é prove. É aquietar-se. Silenciar. Porque o silêncio também é uma oferta. É como se você dissesse: Eu não vou tentar controlar tudo. Hoje, eu deixo que o Senhor conduza. Esse silêncio tem nome: confiança. Quantas vezes você acorda e não tem forças nem para dizer bom dia, Pai? O corpo está pesado, o peito apertado, a mente cansada antes mesmo do dia começar. E mesmo assim Deus entende. Talvez você ache que precisa de palavras bonitas. Mas a verdade é: o céu lê o que a alma sente. A sua respiração, quando entregue a Ele, se transforma em adoração silenciosa. Romanos 8:26 nos mostra isso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O céu traduz suspiros. O Espírito interpreta o que você ainda não consegue verbalizar. Ele pega a sua dor, seu cansaço, sua confusão e entrega ao Pai em forma de intercessão. E isso nos mostra algo precioso: você não precisa estar forte para orar. Você precisa estar presente. Isaías 30:15 diz: Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Deus está dizendo: eu não preciso da sua performance. Preciso da sua entrega. O céu não se move pela pressa, mas pela rendição. E a tranquilidade, quando colocada diante de Deus, se transforma em força. Esse é o altar invisível que muitos desprezam: o silêncio da manhã. Um minuto de reverência, onde você apenas se senta, respira e diz com o coração: Tu estás aqui, Senhor. Isso é adoração. Isso é fé. Isso é intimidade. O mundo quer pressa. Deus quer presença. O mundo grita. Deus sussurra. E só quem desacelera consegue ouvir o som do céu no início do dia. Imagine isso: o céu ainda escuro, a casa em silêncio, ninguém acordou ainda, você se senta na beirada da cama, põe a mão no peito,
respira fundo, e sem dizer uma palavra, simplesmente reconhece Deus, tu estás aqui. Esse gesto, simples e silencioso, é um altar. E esse altar é poderoso. Vivemos em um mundo que cobra produtividade logo cedo. Acordamos já com a sensação de que estamos atrasados. Mas Deus não mede sua fé por produtividade. Ele não está olhando para a sua performance, ele está olhando para a sua disponibilidade. Você não precisa levantar gritando aleluia, nem cantar um louvor inteiro para começar bem o dia. Você só precisa estar ali. Inteiro. Presente. Disponível. O primeiro minuto é o altar da sua mente. E tudo o que você oferece ali, se transforma em semente. Uma semente que floresce em forma de paz, direção e discernimento ao longo do dia. Você pode pensar: mas eu não tenho palavras bonitas para orar. E Deus responde: eu não quero beleza, quero verdade. Lamentações 3:26 declara: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse silêncio não é vazio. É um silêncio cheio de significado. É o silêncio da gestação de um milagre. Enquanto você silencia por fora, o céu trabalha por dentro. É como se Deus dissesse: enquanto você espera, eu ajo. O silêncio espiritual de quem confia em Deus é mais poderoso do que o barulho de quem vive no desespero. Quem espera em silêncio está dizendo: mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem ouvir, eu confio. Mesmo sem sentir, eu te adoro. Acredite, o inferno teme o silêncio de um filho de Deus que se entrega logo ao amanhecer. Porque esse silêncio não é ausência, é reverência. É rendição. E quando alguém silencia diante do trono, os céus se movem e o inimigo recua. Você pode até pensar que está fraco, que sua oração está falha, que não tem forças, mas Deus lê o seu silêncio como um grito de fé. Ele vê a disposição antes das palavras. Ele sente a entrega antes da eloquência. Você já viu pessoas orando alto, cantando com fervor, e olhou para si mesmo, quieto, introspectivo, e pensou: será que minha fé é fraca? Não. Sua fé não é fraca. Ela é profunda. Porque quem aprendeu a se calar diante de Deus, também aprendeu a confiar. E confiança silenciosa é uma das maiores declarações de amor que podemos fazer ao Criador. Hoje de manhã, se você acordar e não tiver palavras, apenas fique. Sente-se na beira da cama. Feche os olhos. Respire fundo. E entregue. Esse minuto é altar. Esse silêncio é incenso. Esse momento é sagrado. Diga com o coração: Senhor, hoje não tenho muito a dizer, mas tenho presença. Tenho fome. Tenho esperança. Aqui estou, com o coração aberto e os olhos voltados para ti. Êxodo 23:19 diz: tragam ao santuário do Senhor o melhor dos primeiros frutos da colheita. E qual é o seu fruto mais puro? O tempo. O primeiro minuto. A primícia da sua consciência. A sua primeira intenção do dia. Quando você entrega isso, está dizendo: antes de mim, o Senhor. Antes da minha vontade, o teu nome. Antes do mundo, o teu reino. Quando a Bíblia fala de primícias, muitos pensam apenas em dinheiro. Mas o princípio é maior, mais profundo. Primícia é tudo aquilo que vem primeiro. É a parte mais pura, mais nobre, mais sagrada daquilo que você colhe. E o que você colhe todos os dias ao acordar? Tempo. O tempo é a colheita da sua vida. É a moeda mais preciosa que você tem. E quando você acorda, Deus te entrega a primeira porção desse tempo, o primeiro minuto. Essa é a sua semente. Sua primícia. Seu altar invisível. Pense comigo quem está recebendo o sacrifício desse altar? O celular? A ansiedade? A correria? Ou o Senhor? Provérbios 3:9 nos lembra: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E seu tempo também é um bem. Sua atenção é uma riqueza.
Seu despertar é um tesouro espiritual. Deus não quer o que sobra, Ele merece o que vem antes. Não por carência, mas porque Ele é digno. Ele é o autor da sua vida. E quando você entrega o início, Ele abençoa o restante. Romanos 11:16 diz: se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Você entendeu? Se o começo é santo, o todo será. Se a raiz for consagrada, o fruto virá com paz. Então não despreze o minuto. O que parece pequeno aos olhos do mundo pode ser uma chave no mundo espiritual. Entregar a primícia do tempo é dizer: Senhor, o meu dia começa com o teu nome. O meu fôlego primeiro é teu. A minha agenda será dirigida por ti. Você talvez pense, mas é só 1 minuto. Só. Com Deus, o pouco é muito quando é entregue com o coração inteiro. 5 pães e 2 peixes pareceram pouco, mais nas mãos de Jesus, alimentaram multidões. Um toque na orla da veste dele e uma mulher foi curada. Uma frase dita por um ladrão na cruz e ele entrou no paraíso. Deus não espera quantidade. Ele espera prioridade. E se você entrega o primeiro minuto do seu dia, está plantando algo no invisível. Está regando sua alma com paz, está ungindo sua agenda com direção. Esse minuto, tão pequeno aos olhos humanos, tem frutos eternos. Frutos de calma, de discernimento, de sabedoria. Porque quando você diz tu vens primeiro, a alma encontra ordem. A sua mente desacelera. A sua ansiedade perde força. O dia muda quando você planta esse minuto no céu. Você está dizendo: tu vens antes da minha vontade. Antes do meu problema. Antes do meu feed. Antes do mundo. Tu és o início. E isso muda tudo. Esse minuto se torna escudo. Selo. Pacto. É como azeite derramado sobre o Espírito. Você unge o dia com a presença de Deus logo na primeira respiração. E esse óleo espiritual escorre por cada passo, cada decisão, cada conversa, até mesmo pelas batalhas que você nem sabe que enfrentará. A Bíblia diz que Deus honra quem o honra. E quando Ele é o primeiro, Ele sustenta até o fim. Quem planta o primeiro minuto no céu, colhe presença na terra. Se você consegue se preparar para o trabalho, para uma reunião, para um post, para um evento, por que não se preparar para Deus? Por que não acordar e dizer: Pai, esse minuto é teu. Antes de qualquer coisa, tu vens primeiro. Não é religiosidade. É reverência. Não é obrigação. É honra. Não é fórmula mágica. É relacionamento. Entenda: quem te acordou hoje não foi o despertador, foi o sopro da vida. Foi o cuidado do Senhor que te preservou durante a noite. E se Ele te deu mais um dia, o mínimo que Ele merece é o primeiro minuto dele. A primícia do tempo é como azeite sobre a alma. Você começa o dia derramando presença sobre suas emoções, suas escolhas, suas palavras. Esse óleo escorre por caminhos que você ainda nem conhece. Pelas notícias que ainda virão. Pelas lutas que ainda se levantarão. E Ele prepara tudo. Deus não se move pela pressa. Ele se move pela fé. E fé que entrega o primeiro minuto é uma fé que diz tudo sem precisar dizer nada. Quando você oferece esse momento, mesmo sem palavras, o céu entende. Meu filho escolheu me honrar. E isso ativa coisas no mundo invisível que você nem imagina. O começo consagrado muda o fim do dia. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Romanos 11:16. A raiz é esse instante. Esse suspiro. Essa entrega. Deus já está aí. Ele te acordou. Ele te sustentou. E agora? Ele espera ser convidado para entrar não no fim, mas no início. Sabe aquele momento em que você acorda, mas ainda nem saiu da cama? Os olhos abrem, o corpo ainda está quente sob os lençóis, o quarto está em silêncio. Pois saiba, Deus já está ali. Presente. Constante. Esperando por um gesto. Um sussurro. Uma respiração consciente que diga:
Fala comigo, Senhor. Salmo 139:18 diz: Quando acordo, ainda estou contigo. Essa não é uma poesia bonita apenas. É uma verdade espiritual. Deus não some quando você dorme. Ele vela o teu descanso. E quando você acorda, Ele continua lá. Como um pai que passa a noite inteira ao lado do berço do filho. Mas o mundo quer te fazer correr. Quer que você levante da cama já resolvendo tudo, já abrindo e-mails, já organizando o dia. E nesse ritmo frenético, a presença de Deus vai ficando para depois e o coração vai ficando cada vez mais seco. Acordar sem Deus é como acordar cego para o que importa. É ter olhos físicos abertos, mas a alma fechada. É como ligar um carro sem GPS. Você até acelera, mas não sabe para onde está indo. E, o pior, com o tempo a alma se acostuma. Vai se adaptando à superficialidade. Começa a achar normal viver pela metade. Mas Deus não te criou para uma vida rasa. Ele te criou para a plenitude. E plenitude só existe na presença. Jesus disse em João 155: Sem mim, nada podeis fazer. Não é algumas coisas serão mais difíceis. É nada. Você pode até produzir, se movimentar, alcançar metas. Mas se Deus não estiver no centro, tudo será vaidade, peso e cansaço. Você já sentiu aquele vazio mesmo depois de um dia produtivo? Bateu as metas, concluiu tarefas, ganhou elogios, mas à noite, a alma continua inquieta. Por quê? Porque sem presença, até o sucesso é vazio. Sem Deus, até as vitórias perdem o sabor. Vivemos em um tempo onde tudo é para ontem. Likes, respostas rápidas, performance, correria. E o nome de Deus entrou na frase, mas saiu da vida. Dizemos Deus no comando, mas não ouvimos suas instruções. É por isso que o primeiro minuto é tão importante. Ele define quem será o Senhor do seu dia. A ansiedade? As tarefas? A carne? Ou o espírito? Quando você entrega o seu primeiro minuto, está declarando: hoje, quem lidera é o céu. Josué 1:8 nos dá uma chave. Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes, medita nele dia e noite. Não é só sobre ter a Bíblia no celular. É sobre tê-la na boca, na mente, na respiração, na confissão. Quando a palavra ocupa o primeiro espaço, o resto do dia encontra direção. Você pode enfrentar tempestades, mas estará ancorado. Pode se sentir fraco, mas saberá: com Ele, tudo posso. Deus não te chamou para viver correndo. Ele te chamou para viver guiado. E só vive guiado quem aprende a escutar. Só escuta quem desacelera. E só desacelera quem escolhe a presença ao invés da pressa. A cada manhã, o mundo grita. Mas Deus sussurra. E aí está o desafio: só ouve quem aprende a silenciar por dentro. Deus não disputa espaço. Ele não arromba portas. Ele espera ser convidado. Por isso, o primeiro minuto não é só um hábito devocional. É uma declaração espiritual. É o momento em que você define quem estará no controle do seu dia: a ansiedade ou o Espírito Santo. Sem ele, tudo perde o sabor. A conquista vira fardo. O prazer é passageiro. A fama é vazia. E o coração se torna um campo árido, mesmo rodeado de gente. Você pode respirar fundo agora mesmo e dizer: Senhor, antes que o mundo me toque, que seja o teu toque primeiro. Porque não importa o quanto você se esforce. Se Deus não estiver dentro, nada do lado de fora vai preencher. Deuteronômio 65 nos lembra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Não de meio coração. Não com sobras. Mas com tudo. E quando você ama a Deus com prioridade, o céu se torna chão. E a caminhada, mesmo em meio à dor, ganha sentido. O que sustenta o coração não é o que está fora, é quem está dentro. E se Deus não estiver no centro, nenhum sucesso vai preencher.
O mundo vai continuar gritando. As demandas vão continuar crescendo. Mas a alma que prioriza Deus logo ao acordar caminha em paz, mesmo em meio ao caos. Você não precisa de mais performance. Você precisa de presença. O primeiro minuto do seu dia é o altar onde você define quem será o Senhor das suas próximas 24 horas. Não entregue esse minuto ao acaso, à ansiedade ou ao sistema que te cobra antes mesmo de você tomar café. Consagre. Santifique. Entregue. Porque quando o céu é o primeiro a ser buscado, todo o restante se alinha. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não precisa merecer esse despertar espiritual. Você não precisa estar perfeito. Você não precisa estar forte. Você só precisa estar presente. Disponível. Com o coração quebrado, sim. Mas voltado para o alto. Isaías 54 declara: Ele me desperta manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Isso é discipulado. É Deus sentado na beira da sua cama dizendo: Hoje vai ser difícil, mas eu vou contigo. Hoje vai doer, mas eu te sustento. Hoje vai ser bonito, se você andar comigo. E mesmo que ontem você tenha ignorado esse toque, ele está aqui hoje, de novo. Porque ele é fiel. E não desiste de despertar o seu coração. Você acordou. E isso já é um sinal de que o céu ainda acredita em você. De que ainda há propósito, ainda há caminho, ainda há uma missão não terminada. E Deus, o mesmo que te acordou, está agora esperando pelo seu olhar, pela sua entrega, pelo seu minuto. Respire fundo. Feche os olhos, se puder. E ore com o coração. Senhor, eu não quero nada sem ti. Quantas vezes corri, conquistei, produzi e mesmo assim terminei o dia vazio. Mas agora eu entendo, sem ti, nada posso fazer. Tu és meu fôlego. Tu és minha direção. Eu te entrego meu primeiro minuto, minha agenda, minha energia, meu tudo. Ensina-me a amar com o coração inteiro. Que a tua palavra esteja na minha boca e o teu espírito seja o meu guia constante. Que tua presença seja minha prioridade e minha maior alegria. Não quero viver mais um dia sequer como se fosse possível viver sem ti. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração que muda tudo. Não por ser bonita, mas por ser verdadeira. Porque o céu responde à sinceridade de quem se rende por inteiro, mesmo com fraqueza, mesmo com silêncio, mesmo com lágrimas. E se essa mensagem te alcançou, se ela falou com o teu coração, não guarde isso só para você. Tem alguém perto de você que precisa ser lembrado de que Deus está logo ali na primeira respiração do dia, esperando por um gesto de entrega. Compartilhe com quem precisa reencontrar o altar perdido do primeiro minuto. E se essa palavra te edificou, se conectou com o que o teu espírito precisava, fica com a gente. Tem mais. Tem muito mais. Tem novas palavras, novas orações, novas manhãs consagradas. Inscreva-se no canal e continue caminhando conosco nessa jornada de fé, presença e transformação. Que o seu próximo amanhecer comece diferente. Que o primeiro minuto não seja do mundo, nem da ansiedade, nem da correria, mas do céu. Nos vemos no próximo vídeo. Paz, presença e propósito.